da igreja, pastora Cátia. Em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, amada igreja. Graça e paz. O Espírito Santo de Deus nos envolva de tal forma, de tal maneira, e não vamos sair desta casa de oração da mesma forma que aqui entramos. Sairemos transformados, purificados, santificados, libertos e nos sentindo muito amados. Pois a palavra que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai realizar na minha e na sua vida o propósito para o qual ela foi enviada. Quarta-feira, culto a Deus, oração pela nossa família. Você quiser fazer um pedido de oração para a gente colocar aqui na cestinha de oração, nós temos papel e caneta aqui, depois é só você pedir e nossos irmãos vão levar até você. E logo após a palavra nós vamos fazer a oração e vamos ver o derramar de Deus nas nossas vidas, não por nossa causa, mas por causa do seu nome, e através do seu nome as nossas vidas serão mudadas. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus 13, 5. Aleluia. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, diz aqui a igreja viva do Senhor, lavada, remida, perdoada. Nós te apresentamos a nossa mente, pois sabemos que Ele é o lugar onde o nosso adversário tenta de todas as formas tirar a nossa sanidade, a nossa concentração, tirando tudo aquilo que o Senhor venha trazer com entendimento, através do conhecimento da verdade que liberta. Por isso nós pedimos aos céus nesta hora que retire do nosso meio todo atrapalho, todo impedimento, toda força contrária, toda intenção contrária do nosso adversário. Que os céus agora, através do trono que está acima de todos os tronos, daquele que é santo, irrepreensível, aquele que veio sobre esta terra como ser humano, conhece as nossas fraquezas, possa agora renovar a nossa mente, para que a nossa mente fique igual à sua mente, e nós possamos ter a capacidade e a habilidade de entender e compreender a mensagem revelada pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: que a vida de vocês esteja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que você tem, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei vocês e nunca jamais o abandonarei. Nós temos assim um hábito muitas vezes de dizer que Deus nos abandonou, que Deus não está ouvindo as nossas orações. Por que a gente sofre tanto? Por que a gente passa por tanta luta? Aonde está Deus? Quando as coisas ruins começam a acontecer, não só na nossa vida, mas na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação e sobre toda a terra. Ele diz aqui algo muito interessante que às vezes a gente não se atenta. Ele diz que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus disse: de maneira nenhuma o deixarei e jamais o abandonarei. Nós sabemos que as coisas que quase todas as vezes que vem algo ruim para nossas vidas foram por nossas escolhas, por nossas decisões erradas. E esse texto ele fala muito claramente, que nós às vezes temos uma avareza no nosso coração. O que é avareza? É apego a algo que nós não queremos dar, que a gente não quer compartilhar. E esse apego é como se aquilo fosse tudo que nós temos, que Deus não tem a capacidade de nos abençoar mais, de trazer para nós mais coisas daquilo que nós estamos tão apegados em ter e continuar tendo. Mas Ele diz para nós que Ele nunca nos deixará e Ele nunca nos abandonará.
E como é que a gente tem essa certeza? Mateus, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, versículo 23. Mateus 1, 23. Assim diz a palavra do Senhor: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, quando Jesus veio sobre essa terra, ele teve um nome. E esse nome se chamava Emanuel. E essa tradução ela quer dizer Deus conosco. Então Deus está sempre conosco através de Jesus. Então eu tenho essa certeza, essa convicção que Deus está comigo. Que Ele jamais vai me deixar, jamais vai me abandonar. Por quê? Porque Ele é fiel a mim? Não, Ele é fiel à sua palavra. O que Ele falou é um decreto, é uma verdade que não pode ser mudada. Deus é conosco. Deus jamais nos abandonará. Mas as nossas escolhas podem fazer Deus nos deixar? Não. Somos nós que o deixamos. Nunca Deus vai deixar ninguém. Ele sempre estará conosco. Mas muitas vezes somos nós que o deixamos. Salmo 27. Salmo 27. Esse salmo é muito lindo, ele completo. Se você depois puder ler, ele é uma mensagem tão maravilhosa, fala das grandezas de Deus, do cuidado de Deus, da bondade de Deus. Ele é um salmo muito, muito maravilhoso. Nós vamos só ler o 10, mas se você puder ler em casa, ele é muito completo, ele é muito completo. Salmo 27, 10 diz assim: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ele está dizendo que mesmo que nosso pai e a nossa mãe nos abandonem, quantos não se sentem abandonados pelo pai? Quantos não se sentem abandonados pela mãe? Mas Deus estará sempre nos socorrendo, nos acolhendo. A gente percebe que na terra existem dois amores tão fortes, que é o amor de um pai e de uma mãe. Então, se esses dois amores que são tão fortes, que vêm para proteger, que vêm para guardar, que vêm para ensinar, que vêm para gerar vida, educação, nos abandonar, Deus jamais nos deixará só. É o que diz a palavra do Senhor. Não sei o que teu pai te fez, não sei o que a tua mãe te fez, mas creia que independente do que ele tenha feito para ti, Deus te acolherá. Não coloque dificuldade para servir a Deus. Ah, mas eu não tive pai, ah, mas eu não tive mãe, eles não me ensinaram, eles não me mostraram o caminho. Mas Deus sempre estará conosco, sempre estará pronto para nos ajudar. Isaías 49. Nós temos visto muitas pessoas desistirem da vida. E um dos principais motivos que é gerado no coração é porque Deus não se importa comigo. As pessoas desistem de viver bem, de se alimentar bem, de se higienizar bem, entram em uma depressão, mas todo abandono nunca vem de Deus, sempre vem das nossas escolhas e do nosso adversário. Isaías 49, 15. O Senhor responde:
Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda ama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que essa viesse a esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Então Deus está reforçando aqui várias mensagens na própria palavra, que Ele é conosco, que Ele não vai nos abandonar, que Ele não vai nos rejeitar. Por quê? Porque Deus nos ama. Se não fosse assim, Ele não teria enviado o seu Filho para morrer no nosso lugar, enquanto que um filho perfeito, obediente, um filho cheio de glória, de majestade, mas aprove a Deus trazer Ele para essa terra de pecado, para que Ele pudesse nos resgatar, para que a gente entendesse que Ele não nos deixa só, que Ele está sempre conosco. Aí mesmo em Isaías, só que no 59. Este amor do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos de socorro. Nós aprendemos que Deus não nos abandona, que mesmo que o pai e a mãe nos abandonem, Ele jamais nos abandonará. Mas tem uma coisa que nos afasta de Deus: o nosso pecado e a nossa iniquidade. Não adianta eu querer que Deus transforme a minha vida, que Ele mude a minha história, se eu continuo no pecado, se eu continuo fazendo a minha iniquidade como estilo de vida. Eu preciso dizer no mundo físico e no espiritual que eu fiz uma escolha, e que essa escolha é Cristo, e que ao escolher Cristo eu vivo para Cristo e como Cristo quer que eu viva. Por isso que muitas vezes as nossas orações elas não são respondidas, não que Deus não esteja conosco, não que Deus não queira nos abençoar, é porque nós estamos em pecado e o nosso pecado nos afasta de Deus e nós perdemos a sintonia de ver as nossas orações sendo ouvida e respondida por Deus. É por isso que muitas pessoas dizem assim: mas Deus não está vendo o que está acontecendo sobre a terra? Esse final de semana, né? Antes do final de semana, houve esse evento que para nós assim, é muito raro acontecer, mas que destruiu uma cidade quase totalmente. E a gente olha e pergunta: meu Deus, onde tu estava? Por que tu não impediu? Por que tu não fez? Mas se a gente for olhar para a cidade, é uma campina, né, irmão? Não tem árvore nenhuma. E a gente sabe que o desmatamento, cada região, ela tem a sua forma de viver. E o ecossistema protege essa forma de vida para que ela possa ter a sua proteção. Então nós, na região sul, nós temos a nossa mata, que é aquilo que nos protege, que é aquilo que nos defende de tornados, de vendavais. Mas o homem está destruindo tudo isso e as consequências estão vindo. E a gente viu que parece que passou um rolo compressor, que muitas casas foram destruídas. Aí a gente olha: mas cadê Deus? Onde está Deus? Ele está no mesmo lugar. Só que Ele não pode fazer coisas que a gente não tem a capacidade de Ele fazer. Deus é gentil, Deus é educado, Ele jamais vai fazer algo que eu e você não permitamos Ele fazer. Mas nós queremos orar: ai Senhor, eu quero, ai Senhor, me responde, me ouve. Mas Deus não pode negar a si mesmo. Nós acabamos de ver
Deus está perto, Deus é conosco, mas o nosso pecado faz separação de nós para com Deus. E as pessoas querem continuar pecando, mas eu vou à igreja, eu oro, eu peço. Mas existe uma forma de receber de Deus e ser abençoado por Deus. É não viver em pecado. Nós somos perfeitos? Não. Estamos isentos do pecado? Não. A própria palavra de Deus diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós vamos pecar. O que nós não podemos é viver no pecado. Tem pessoas que estão no adultério e acham que está tudo bem. Eu vou à igreja, eu vou orar, Deus vai me responder, Deus vai me abençoar. Mas não é assim, irmãos. Deus tem as suas formas de abençoar, Deus tem as suas formas de proteger, e a forma está aqui, na sua palavra. Aí no 59:12, diz assim a palavra do Senhor: porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, e os nossos pecados testificam contra nós, e as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Então, o nosso pecado é o que atrapalha o agir de Deus na nossa vida, é o que traz o mal para nós. Tem situações que Deus usa o mal? Tem. Quando Ele tem propósito maior para que aquele mal venha sobre a nossa vida. Qual é o exemplo que nós temos? Nós temos o exemplo de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, mas o que aconteceu? Deus permitiu o mal chegar na casa dele, chegar na vida dele para um propósito maior. Então nós sabemos que Deus tem propósito de agir na nossa vida. O mal pode chegar, mas ele revela aqui mesmo no 12, quando ele diz assim: e conhecemos as nossas iniquidades. Quer dizer, quando eu sei que eu estou em pecado e que a minha iniquidade vai trair o mal, eu sei que aquele mal veio por causa da minha escolha errada. Mas quando há um propósito de Deus para a minha vida, que a gente está alinhado, que a gente está fazendo mal, o mal chega, é para o quê? Para um propósito maior. É para algo que vai vir maior. Ele está moldando, transformando, forjando o nosso caráter. Exemplo, José. José recebeu toda a orientação de quem ele seria no futuro, mas ele precisou passar por onde? Por um processo. E esse processo fez José mudar a sua forma de pensar, a sua forma de viver e principalmente se alinhar com o propósito de Deus para um propósito maior, que era o quê? Abençoar a família do pai dele, que ia passar pelo momento de fome. E naquele momento a sua fé foi testada, a sua obediência foi testada. Ele poderia naquele momento dizer: agora não vou mais ajudar, eu não vou ajudar meus irmãos, eles fizeram algo contra mim, eles fizeram muito mal para mim, eu não vou perdoar. Mas o que ele fez? Perdoou, ajudou, e até hoje faz referência às atitudes de José. Então o propósito de Deus, às vezes, com o mal, é para algo maior. Não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, mas se você não estiver em pecado, se você não estiver em desobediência, se prepare para algo maior. Porque quando esse algo maior vier, para ele não tirar você do centro da vontade de Deus, e não porque você pode morar num palácio, você pode ter todas as riquezas do mundo, mas se o dono da riqueza, se o dono do palácio, se aquele que criou todas as coisas não estiver com você, não adianta de nada. Porque é melhor não ter nada com Deus do que ter tudo sem Deus. Então, antes dele trazer algo grande para nós, ele vai forjar o nosso caráter, ele vai transformar a nossa mente para que ela não venha se corromper. E apesar de tudo isso, muitas vezes ela se corrompe. A gente vê um homem se afastar de Deus de uma forma tão grande que a gente olha e diz: será que essa pessoa um dia conheceu a Deus? Conheceu, irmãos. Só que o nosso adversário sabe como nos enganar. Ele manipula algo no nosso coração para nos
planejado o propósito de Deus. Por isso que nós temos que estar ligados com o quê? Com a palavra. Saber o que Deus quer para mim, saber como eu estou diante de Deus e viver de acordo com aquilo que Ele fala ao meu coração todas as vezes que a sua palavra vem de encontro à minha vida. Nós tivemos algo interessante no domingo passado, que falou sobre a mesa da comunhão. Quantas vezes nós já tentamos introduzir isso dentro da casa de oração, fazer esse momento de comunhão, esse momento de interação entre os irmãos, porque isso alegra a Deus, isso agrada ao coração de Deus. Mas o que o nosso aniversário faz? Ele começa a trazer picuinha, a gente diz, isso não dá para acontecer, porque quando vem comida, o povo logo se estressa, se aborrece e briga. Mas essa é a intenção do nosso aniversário, porque ele sabe que a mesa é um lugar de comunhão, e se não existir comunhão, irmão, não tem cristianismo. É como Paulo falou, é bom que aconteça isso, para que a gente possa discernir aquele que está certo e aquele que está errado. Para a condenação, não, mas para o arrependimento. Se não houver essas confusões, se não houver essas dissensões, essa divisão, não tem como saber quem é que está certo e quem é que está errado. Mas isso não é para a gente propagar ou para a gente falar mal, isso é para o alinhamento de Deus acontecer e para que a gente possa viver a igreja cristã, genuína e verdadeira, como foi lá no início em que ela foi formada. Então, quando nós entendemos e compreendemos que a palavra de Deus é tudo que nós precisamos para ter uma vida que represente Cristo aqui na terra, nós vamos poder ver o agir de Deus acontecer nas nossas vidas. Salmo 22. Nós já estamos para encerrar. Salmo 22. Qual é o propósito dessa pregação, irmãos? É porque se nós estamos passando por alguma luta que não é pecado, creia que Deus está com você. É na sua família, Deus está com você. A mesma fala que Jesus falou, Davi fala nesse salmo. Meu Deus, por que me desamparaste? Porque acho longe de minha salvação as palavras de meu gemido. Com uma diferença, né, irmão? Esse aqui era pecador. Esse aqui era um homem segundo o coração de Deus, mas cheio de pecado. Mas o Filho de Deus não. Quando ele falou, leve lá para Mateus 7, 23. Quando ele fez essa mesma declaração, ele não fez por causa dele, mas ele falou por causa de nós. Porque eram os nossos pecados que ele estava levando, eram as nossas iniquidades. Mateus 27, quer dizer, 27, 46. Eram as nossas iniquidades que ele estava levando, eram os nossos pecados que ele estava carregando. E a gente sabe, né, irmãos, que para um pai virar a costa para um filho que ama, que admira, que se alegra com a conduta desse filho, não deve ter sido fácil para Deus. E às vezes a gente não valoriza o sacrifício. Às vezes nós banalizamos tudo que Jesus viveu, padeceu. Não honramos, não obedecemos, não renunciamos. Eu converso com uma pessoa e ela está passando por uma crise de ansiedade. E ela diz que ela precisa mudar, que ela precisa mudar. Eu disse para ela assim: tem 3 coisas que você precisa fazer. Primeiramente, se arrepender, depois renunciar e obedecer. Sem essas 3 coisas não tem libertação. Eu posso orar por você, eu posso clamar a Deus por você, mas se você não mudar sua conduta, não vai adiantar de nada.
E é isso que muitas vezes nós fazemos. Jesus orou por nós, se sacrificou por nós, mas a gente continua fazendo as mesmas coisas. E diz assim o 45: a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra, e até às 3 horas da tarde, por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Então, nesse momento, Deus mostrou que nem para o filho dele ele pôde olhar. Será que conosco será diferente? Será que aquele que continua no pecado, sem querer abrir mão do pecado, Deus vai fazer diferente do que ele fez com seu filho? Que ele teve que virar o rosto para o seu filho, porque o pecado e a iniquidade fazia separação. Conosco não é diferente, irmãos. Não pense que a gente viver no pecado, que a gente vai orar a Deus e culpar a Deus pelas coisas que estão acontecendo, que não vai funcionar. E é isso que Ele está trazendo para mim e para você. Ele jamais vai nos deixar. Mas contudo, porém, nós temos que viver em santidade, em obediência, renunciando o nosso eu, a nossa vontade, para viver a vontade dEle. E aí sim, Ele pode nos guardar, Ele pode nos proteger, Ele pode nos acolher em seus braços de amor. 2 Crônicas 7,14. Quando eu vi o pastor Ginei declarando essa mensagem que nós vamos ler agora do Senhor, que é tão maravilhoso, e quando o Senhor quer falar algo, Ele sempre diz em verdade e em verdade. Então é Deus falando 2 vezes, que é para a gente prestar muita atenção. Então Ele diz em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas hoje o Senhor está chamando a igreja para se humilhar. Talvez não por você, talvez não pela sua família, mas talvez seja por um parente, por aquele familiar que está aprisionado no vício, que está aprisionado nas drogas, na prostituição, na depressão. Você não vai pedir para Deus abençoar, você vai pedir para Deus gerar arrependimento. Porque se a pessoa está em pecado e a gente pede bênção, a nossa oração não é verdadeira. Nós acabamos de ouvir que o nosso pecado e a nossa transgressão nos separa de Deus. Então, como é que a gente vai orar pelo pecador pedindo bênção? Nós temos que pedir arrependimento. Para Deus gerar no coração daquela pessoa arrependimento. E ao se arrepender, vir e se converter. E ao se converter, deixar os seus maus caminhos. Para que Deus possa ouvir a sua oração e sarar a sua terra. Pode ser que não seja a terra física ou terra territorial, mas seja a terra vida, seja a terra corpo, seja a terra coração. Aí no seu lugar, você já sabe que Deus é com você, você já sabe que Ele não nos abandona, mas somos nós que o abandonamos, somos nós que o deixamos. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus
bênção que eu te dei não é maior do que a minha presença. Porque eu te amo cheio. Mas como é que eu vou lidar com esse te amar? É que faz toda a diferença na minha vida. Querido Deus, amado Pai, todos os dias somos bombardeados, Senhor, por pensamentos, sentimentos, desejos e vontades que são contrários a tudo aquilo que a Tua palavra diz que nós devemos iniciar. Mas muitas vezes nós iniciamos, achamos que não tem nada a ver, que nós podemos tomar conta de nós, que nós podemos nos proteger, que nós vamos orar e o céu vai descer e vai cuidar de nós. O Senhor é fiel. O Senhor nunca nos abandonará. Mas o pecado nos separa de Ti. E às vezes é pecado de avareza, como nós vimos lá em Hebreus. Queremos tanto uma coisa e quando conseguimos nos afastamos de Ti. Por isso nos ajude, Senhor. Traz para nós o arrependimento genuíno e verdadeiro, para que a gente venha se alinhar com o céu e em obediência vivemos todos os dias das nossas vidas comprometidos e totalmente envolvidos no propósito que o Senhor estabeleceu para nossas vidas desde a fundação da terra. E nós queremos clamar por arrependimento, Senhor, por aquele filho, por aquele marido, por aquela esposa, por aquele pai, por aquela mãe, por qualquer familiar nosso, Senhor, que está tão envolvido no pecado que não tem forças para nada. Mas nós queremos orar, não para que o Senhor abençoe, porque nós aprendemos que não é a bênção que ele precisa se arrepender. Ele precisa se converter. Ele precisa deixar os seus maus caminhos, para que o Senhor possa ouvir a sua oração, o seu pedido de socorro, para que ele possa viver o Evangelho genuíno e verdadeiro do Senhor, através do grande sacrifício feito através da vida do seu Filho aqui na terra, trouxe para nos salvar. Nós queremos nos humilhar diante de Ti, te reconhecer como Senhor, como justo, fiel, verdadeiro, bondoso, misericordioso. Todo mal que vier para a nossa vida nunca será sua culpa, sempre é a nossa escolha, sempre é por nós, Senhor. E nos perdoe por todas as vezes que lançamos a culpa em Ti. Por isso, nessa hora, nós te apresentamos as nossas famílias. Só o Senhor sonda e conhece cada coração. Só o Senhor sabe o que eles estão precisando. Por isso, nós te pedimos, traz o arrependimento, Senhor, para o seio da nossa família. E que arrependidos, com o coração contrito, eles possam dizer: eu preciso de Ti, Senhor. Eu necessito de Ti, Senhor. Eu senti nada só, nada posso fazer, Senhor. Comece a incomodar. Comece a incomodar, Senhor, com arrependimento. Todos os da nossa casa que estão distantes de Ti. Todos que se afastaram de Ti, porque o Senhor não se afastou de ninguém. Foi o nosso pecado. Foi a nossa iniquidade que fez essa grande separação. E é por isso que nós, como igreja, como filhos amados do Senhor, nós pedimos ao Senhor que entre, Senhor, com um arrependimento genuíno e verdadeiro.
e abandonar esse mau caminho, seja recebido pelo teu Espírito Santo para fazer parte da família do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você quiser escrever seu pedido de oração, faça agora, porque eu vou só fazer o dízimo e as ofertas e já vamos orar pelas fotografias, pedido de orações. Esse meu dízimo. Glória Santíssima, louvado seja teu nome. Alguém quer fazer algum pedido de oração? Quem pode ter um pedido de oração para colocar na cestinha? Não, só escreve seu pedido de oração e a gente vai colocar aqui na cestinha. Pode. Só escreve que a senhora quer pedir. Não é dinheiro, não. É seu pedido de oração. A senhora pede o que a senhora quer. Se o Senhor vier realizar, aí a senhora vai colocar aqui na cestinha, tá? Tem papel assim. Eu vou orar pelo dízimo das ofertas, enquanto você vai escrevendo aí. Glória a Deus. Querido Pai amado, obrigado, Senhor, por sempre prover nas nossas vidas, por fazer das nossas vidas um lugar de bênção, de milagres e de maravilhas. Nada do que temos e somos é pela força do nosso braço, sempre é graça e misericórdia. Por isso, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, por tudo que temos e somos, pela tua graça, pelo seu agir, pelo seu fluir em nossas vidas. Recebe a nossa adoração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Quem está com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem está com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles graça e paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Tinha uma pastora Cristiane terminar de escrever pedido de oração, que nós vamos orar. Quem que está faltando orar? Quarta-feira que orou foi eu. Quem é que está faltando orar? Vamos ver, olha. Amém, glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por esses pedidos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos apresentar para Deus e creia que o nosso Deus é um Deus do impossível e que só Ele pode fazer esse impossível acontecer. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, mais uma vez nós queremos pedir um abraço de perdão, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente se arrepender, meu Pai amado. Perdoa o nosso pecado, perdoa nossas falhas, perdoa nossas iniquidades, meu Deus amado. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor amado. Agora nós queremos te apresentar esses pedidos de oração, Senhor. Tem muitos pedidos aqui, tem fotos sendo representadas, meu Pai, por pessoas, meu Pai. Tem pedidos de orações, meu Pai amado, que nós não sabemos, mas o Senhor sabe, meu Pai. Dá vitória naqueles que precisam, meu Pai, de uma grande vitória. Aqueles que estão passando por luta, Senhor, dá vitória em nome de Jesus, da cura, da libertação, da restauração desta família, meu Pai. Visita agora, Senhor, aqueles que estão aqui inscritos, meu Pai, na família, meu Pai. Visita esse moço, visita essa moça, visita essa criança, meu Pai. Esse jovem, esse adolescente, meu Pai amado, esse junior, meu Deus amado. Visita esses idosos, esse casal, meu Deus, que tu venha restaurar a vida deste casal, em nome de Jesus, meu Pai amado. Repreenda toda a fúria do inimigo, Senhor, contra a vida dessa família, Senhor amado. Repreenda todo o laço do inimigo,
guerreia, Senhor, por cada pedido que está aqui, Espírito Santo de Deus. Leva, Senhor, ao teu trono, Senhor amado. Dá a resposta, meu Pai amado. Essa pessoa que está pedindo de coração aberto, Senhor. Essa pessoa que está aqui, Pai, colocou o seu pedido, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, responder, se for da tua vontade, Senhor amado. Dá a vitória em nome de Jesus. E cada um que está aqui, Senhor, se não representar por esta foto, visita estas famílias, meu Pai. Visita, meu Pai, essas pessoas, meu Pai. Visita cada um, dando a vitória, Senhor. Dando a transformação, dando a cura, dando a libertação na vida deste casal, na vida desta família, na vida dentro desta casa. Da vitória nós te pedimos, em nome de Jesus. E te agradecemos desde já, Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Estenda a mão agora para a direção da sua casa. Que o nosso Deus, eu creio, que Ele vai fazer uma grande obra nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos mais uma vez reunidos aqui, te pedindo mais um abraço de perdão, Senhor. Nós estamos aqui como igreja, meu Deus amado, reunidos, meu Pai, em comunhão, para orar pela nossa casa, para orar pelo nosso lar, Senhor. Nós te pedimos primeiramente a tua aprovação divina sobre nós, porque nós estamos aqui intercedendo, meu Pai, pela nossa família, pela tua casa, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, nos blindar, nos guardar, vai nos proteger. Agora nós te pedimos, entra, Senhor, entra com a salvação dentro da nossa casa. Aquele que precisa ser salvo, meu Deus, salva nesta noite. Aquele que precisa ser liberto, liberta nesta noite. Aquele que precisa ser curado, Jesus, cura nesta noite, Pai. E viu o anjo da cura para tocar em cada vida que está sendo representada agora, Pai, na nossa casa por nós, Senhor. Abençoa o nosso lar. Entra, Senhor amado, faz a tua grande obra, Senhor amado. Peleja pela nossa casa. Olha a nossa parentela, Senhor. Aqueles que estão precisando, meu Pai, de um milagre. Aqueles que estão precisando, meu Pai, de um socorro. Aqueles que estão precisando, meu Pai, de uma resposta, meu Deus, nessa noite, meu Pai. Visita os nossos, Senhor. Aqueles que estão, meu Pai, aflitos. Aqueles que estão necessitados, Jesus. Aqueles que estão desesperados, meu Pai, que não sabem. Aqueles que estão, meu Pai, pensando em se matar, Senhor. Eu repreendendo esse espírito de suicídio, da morte, meu Pai. Eu fecho essa cova, meu Deus amado. Nós repreendemos esse espírito de morte dentro do nosso lar, Senhor. Não vai haver morte, em nome de Jesus. E se alguém se encontra doente, enfermo, acamado, Senhor, que tu possa, meu Pai amado, em nome de Jesus, enviar o teu anjo de cura, Senhor. E cura, meu Pai, dentro desta casa. Que haja cura, que haja milagre, que haja restauração dentro do nosso lar. Visita a nossa parentela, aqueles que estão distantes, aqueles que estão viajando, aqueles que estão em outra cidade, meu Deus. Senhor, que haja salvação, Senhor. Toca no coração dos nossos familiares, meu Pai amado, porque nós cremos que nós estamos aqui intercedendo e nós vamos contar o testemunho, nós vamos honrar o teu santo nome, Senhor. O Senhor está tocando, o Senhor está blindando, o Senhor está guardando cada um da nossa casa, cada um da nossa família, meu Deus. Abençoa esta casa, Senhor. Que a tua presença possa entrar dentro deste lar e tirar toda a briga, toda a discórdia, toda a desunião, Senhor. Toda a contenda, meu Pai. Todo espírito de confusão, meu Pai. De desunião dentro do nosso lar. Que haja paz, Senhor. Que a tua presença, Senhor, possa entrar no nosso lar, na nossa parentela, na nossa família. Que haja salvação no meio da nossa família, meu Pai. Nós te pedimos aí neste ano. Senhor, haja salvação. Que nós possamos contar o testemunho neste ano. Que haja salvação dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Aquele, meu Pai, que se encontra perdido, meu Deus amado, que ele possa ser encontrado pelo teu Espírito Santo, meu Deus. Espírito Santo de Deus, faz a tua grande obra no coração da nossa parentela, no coração da nossa família. Visita essas crianças, abençoa nossas crianças, Senhor amado. Abençoa cada criança, meu Pai amado, nas nossas casas, meu Pai. Onde há uma criança numa casa, que o Senhor possa proteger, que o Senhor possa blindar, que o Senhor possa guardar e livrar de todo o mal, Senhor. Que haja união no meio desta família, meu Pai. Que nós possamos se reunir com a nossa família, Senhor amado, e clamar o teu santo nome, buscar a tua presença e fazer louvores, meu Pai, fazer culto doméstico dentro do nosso lar, meu Pai. Nós te pedimos nesta noite e nós te agradecemos desde já, Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, nós te apresentamos as ofertas, os dízimos da Igreja do Senhor aqui na terra. O povo esse que o Senhor escolheu para prosperar. E nós vamos viver essa prosperidade que vem do Senhor. Não é do homem, não é do governo, mas é do Senhor. E nós sabemos que o Senhor já abriu a janela do céu e já derramou as bênçãos sobre nós que dizimamos e ofertamos em nome de Jesus.
causar arrependimento em nós, para sempre fazermos a sua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Da mesma forma, Senhor, diante da bandeira nacional, nós apresentamos a nossa nação, o povo que o Senhor escolheu nesta terra para viver e abençoar com as bênçãos do céu, com as bênçãos da terra, em nome de Jesus. Vai aonde nós não podemos ir, faça o que nós não podemos fazer, mas aonde a gente puder ir, o que a gente puder fazer, que a gente venha fazer, orando, clamando, intercedendo, buscando pelo arrependimento, meu Pai, que haja arrependimento em todos os setores da nossa nação, seja governamental, seja social, seja educacional, seja religioso, aonde estiver um coração, Senhor, endurecido pelo pecado, pela iniquidade, que o Senhor possa gerar arrependimento, e o arrependimento traga consciência que precisam de Ti, que precisam obedecer, que precisam renunciar, que precisam fazer a Sua vontade. Nós clamamos, nós oramos, nós pedimos para que o Senhor possa trazer arrependimento a esses corações, porque a gente, Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós cremos no governo de Deus aqui nessa terra, e nós vamos declarar aos quatro cantos dessa terra: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa nação é feliz porque Tu és o Senhor da nossa nação. Por isso, Pai, nós oramos e cremos que muitas coisas estão mudando pelo poder da oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Domingo nós estaremos aqui reunidos no louvor e adoração ao nosso Deus. Por mais uma série de ministração, seja feita a Tua vontade. Venha aprender qual é a vontade de Deus. Às vezes nós nem sabemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, mas Ele vai trazer entendimento e conhecimento, e nós vamos sair daqui totalmente nutridos, com entendimento sobre qual é a vontade de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus. E na próxima quarta, mais uma vez, estaremos aqui adorando a Deus, cultuando o nosso Senhor e orando pela nossa família. Não falte, convide alguém para fazer parte desse momento de oração. Nosso culto é tão pequeno, é rápido, porque o Senhor quer sempre fazer infinitamente mais do que pedimos ou até pensamos. Coloque a mão no seu coração e comece a agradecer. Pai, nós agradecemos por essa noite, por tudo que o Senhor trouxe como ensinamento, aprendizado para nós. Obrigado por nós aprendermos que o Senhor não nos deixa e nunca nos deixará, mas é o homem que se separa de Ti, é o homem que sai da Sua presença através do pecado e da iniquidade. Nos ajude a entendermos sempre isso, para que nós possamos não pecar deliberadamente e nem viver na iniquidade, mas sim, meu Pai, nos arrependermos e nos consertarmos para viver uma vida de santidade. Por isso, Pai, nós clamamos pela Tua infinita misericórdia. Causa arrependimento em nós sempre que for necessário, para que possamos viver da forma e da maneira que o Senhor planejou para nós. Que a Tua vontade seja feita aqui na terra, e essa terra seja nós, como é no céu, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, nos dê um sono tranquilo e reparador, leva-nos em paz para os nossos lares, e quando a Sua graça e misericórdia se renovar sobre toda a terra, nós possamos Te adorar na beleza da Tua santidade e viver para o nome e para a glória do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Graça e paz em